Um minutinho. Ok. Já está gravando. Irmão Salmon está com a palavra. Muito bem, irmão Círio, é verdade. A ressurreição é tema central da nossa fé, um dos pontos mais importantes da mensagem cristã. Aproveito para completar uma apresentação pessoal. Sou o esposo da Tamara, que está aqui, com a nossa filhinha Elisa, que, como quase toda criança de 3 anos, está escondendo o rosto, mas eis aí a dona Elisa. Somos filhos, ou melhor, eu, sou filho do Onésio e da Elda, e a Tamara é filha do Enéas e da Darlene, que congregam na Igreja Casa de Oração em Taguatinga. Meus pais vocês conhecem bem, não dispensam a apresentação. Aí, Raquel, viu a Elisa? Tá aí, lindona, né? Os irmãos sabem que nós participamos ali da igreja em Samambaia, na Casa de Oração em Samambaia. São nossos presbíteros ali os irmãos Eudenir, Antônio Guimarães e Paulo César Araújo. A última vez que eu estive com os irmãos aqui foi em junho. Nós estudamos naquela ocasião um pouco sobre a passagem em que o Senhor Jesus Cristo é questionado se é lícito ou não pagar impostos a César, e tiramos dali lições gostosas de aprender. Foi um tempo muito agradável, lembro da atenção dos irmãos. Foi uma coisa especial, o tempo que passamos juntos em junho desse ano. Mais uma vez me sinto honrado com a oportunidade e espero que Deus possa retribuir, recompensar aqueles que estão junto conosco aqui nesta noite, trazendo instrução, trazendo edificação para cada alma aqui. Muito bem. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Um dos versículos mais conhecidos da carta de Pedro, da primeira delas, 1 Pedro 3 e 15. Diz assim a palavra de Deus, leio na Revista Atualizada. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse versículo traz um dever para o cristão, o dever de estar preparado para dar razão a quem pedir da sua esperança. Dar razão da esperança. Esse é o dever que esse versículo coloca sobre os nossos ombros. Essa é a expectativa de Deus a nosso respeito. Que estejamos preparados, sejamos capazes de dar razão da esperança que temos. Convido você a inicialmente imaginar que um sociólogo descrente tenha aproveitado esse contexto de pandemia para investigar como que diversas religiões, os fiéis de diversas religiões lidam com a morte. E ao investigar como que nós, os cristãos, os crentes no Senhor Jesus Cristo, lidamos com a morte, ele percebeu que nós temos esperança. Vai investigar como o cristão reage diante da morte dos seus irmãos na fé e descobre esperança. Então, esse sociólogo chega para um de nós e pergunta: escuta, por que vocês têm esperança diante da morte? Perceba o que está acontecendo. Essa pessoa, no tempo da nossa vida, aqui, nesse espaço de tempo que perambulamos pela Terra, chega para nós e faz com que seja concreto, na nossa experiência de vida, exatamente o que está colocado aqui nesse versículo. Chega e nos pergunta: por que vocês têm esperança? O que nós responderemos? Se nós formos dar uma resposta consistente,
séria, nós vamos avançar aos fundamentos da nossa esperança. Nós vamos dar razão, como o Senhor nos pede aqui na sua palavra. Então a pergunta que surge é: qual é o fundamento da nossa esperança? Se voltarmos um pouquinho aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos aqui o que entendo ser o principal fundamento da nossa esperança. Diz assim, 1 Pedro 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Percebe a relação que é estabelecida aqui entre a viva esperança que temos e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos ter esta viva esperança. Ela é o principal fundamento da nossa esperança. Uma vez informado disso, esse sociólogo então pergunta: tá certo, eu entendi que vocês têm esperança porque creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas por que vocês creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Por que crer na ressurreição dele? E o que responderemos então a essa pergunta? Nós podemos dar razões, né, dizer os porquês, basicamente usando de duas ordens de razões. A primeira dessas ordens de razões, ou grupo de razões, são as que tenho chamado de razões bíblico-vivenciais, coisas que experimentamos na nossa vida. E essa ordem de razões está ligada à experiência da regeneração. É dela que nos fala, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler Efésios 2 e 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ainda em Efésios, um pouco adiante aí, no capítulo 2 mesmo, os versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba, nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, já temos experimentado espiritualmente a ressurreição. A Bíblia também nos fala desta ressurreição espiritual em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esses versículos, e poderíamos ler outros, nos falam dessa experiência que o crente no Senhor Jesus Cristo tem, a experiência da ressurreição espiritual. E é por termos esta experiência que nós cremos vivamente
que um dia, após a morte, o nosso Deus restabelecerá a unidade que hoje existe em nós, que estamos vivos, e que já existiu naqueles que hoje estão mortos, essa unidade de corpo e espírito, ou corpo e alma. Nós sabemos que cada ser humano é uma unidade constituída dessas duas partes, tanto corpo material quanto o espírito. E nós cremos que Deus um dia restaurará essa unidade, trará de volta à existência essa unidade de corpo e alma, porque já no presente nós temos experimentado essa ressurreição na dimensão espiritual do nosso ser. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma razão muito convincente para o crente no Senhor Jesus Cristo. E é uma ordem de razões, faz parte dessa ordem de razões que tenho chamado de razões bíblico-vivenciais. Outra ordem de razões que nós poderíamos dar a esse sociólogo, dizendo a ele por que cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu tenho chamado de razões bíblico-históricas. São as passagens da palavra de Deus em que nós somos informados da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de como que ela aconteceu no espaço e no tempo, enquanto ele esteve aqui, no mesmo espaço e tempo que nós, ou melhor dizendo, no mesmo espaço, a Terra, em outro tempo, né? Mas aqui, nas mesmas circunstâncias, dentro do espaço e do tempo, as circunstâncias em que a ressurreição aconteceu e o impacto que a ressurreição teve na vida das pessoas que presenciaram, que encontraram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Esse conjunto de passagens bíblicas que falam desses aspectos da ressurreição, eu tenho chamado, então, de razões bíblico-históricas. Quais são as razões, qual desses dois grupos de razões que nós vamos examinar nessa série de estudos? São as razões do segundo grupo, essas razões bíblico-históricas que temos para crer na ressurreição. E faremos isso considerando a pessoa com quem nós estamos conversando. São essas as razões que interessam mais de perto a um sociólogo descrente, penso. São essas as razões que levariam ele a ouvir mais atentamente a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, poder chegar à fé. Porque, como sabemos, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Os nossos objetivos com essas séries, meus irmãos, são, então, basicamente dois, à luz do que já temos considerado aqui. O primeiro deles é nos preparar para cumprir bem o dever que está sobre os nossos ombros, a partir de 1 Pedro 3:15, o dever de ser capaz de dar razão da nossa esperança. E dar razão da nossa esperança requer ser capaz de dar razão de crermos na ressurreição. Então, o primeiro objetivo é esse, nos habilitar para cumprir o dever que está em 1 Pedro 3, versículo 15. O segundo é evidenciar que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a melhor explicação para o desaparecimento do seu corpo. É a ressurreição que é a posição, é a crença na ressurreição que é a posição mais coerente com o conjunto de evidências que nós encontramos nas Sagradas Escrituras acerca do desaparecimento do corpo do Senhor Jesus Cristo.
O conteúdo dessa série, então, será baseado principalmente em 1 Coríntios, capítulo 15, para onde eu convido os irmãos. Vamos então aos Coríntios, capítulo 15, para que, tendo feito essa introdução, nós, de fato, comecemos a ver na palavra de Deus o texto base das nossas considerações. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 19 ao longo dessa nossa série, e eu pedi ao irmão Carlos que divulgasse entre os irmãos que era para ler esse texto todo, de 1 ao 19, porque está nele, então, aquilo que vamos considerar. Como nós teremos 4 encontros, nós vamos tirar desse texto aqui 4 razões para crermos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira dessas razões, que nós vamos considerar na noite de hoje, está aí dos versículos 12 até o versículo 19. Em primeiro lugar, nós vamos ver, nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo arrisca tudo por causa da ressurreição. Ele não está brincando quando ele fala da ressurreição do Senhor Jesus. Não, ele arrisca tudo. Para ele é tudo ou nada. É tudo com a ressurreição ou nada sem a ressurreição. A segunda razão que encontramos nesse texto, e mais adiante veremos, na próxima quarta-feira, está aí dos versículos 3 e 4, que é: cremos na ressurreição porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aconteceu segundo as Escrituras. A terceira razão que vemos aqui nessa passagem está nos versículos 5 a 8, e é a de que nós cremos na ressurreição, porque o Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto a muita gente. E a quarta e última razão que nós encontramos aí dos versículos 9 a 11 é: quem viu Jesus ressurreto mudou de vida. E por isso também nós cremos na ressurreição. Vamos então começar a primeira razão pela qual nós cremos na ressurreição, a partir do versículo 12. Convido você a ler, então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 11. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Perceba o contexto em que esta exortação, esta passagem é ministrada pelo apóstolo Paulo. Ele nos conta o contexto no qual ele fala aí no versículo 12. Ele diz que na igreja em Corinto haviam algumas pessoas que estavam falando que a ressurreição não aconteceria. Veja, ele diz: como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Na parte do meio para o final aí do versículo 12.
Os coríntios eram gregos, e como gregos que eram, muito certamente eles tiveram contato com a doutrina grega, que fazendo distinção entre o corpo e a alma, consideravam o corpo mortal, perecível, e a alma imortal. Considerava o corpo como sendo um obstáculo, um estorvo para a alma. Então, de maneira nenhuma, os gregos influenciados por essa doutrina achavam uma coisa boa a ressurreição do corpo, para que se restabelecesse a unidade entre corpo e alma. E esse ensino grego permeou a cultura grega e estava presente ali também em Corinto, e certamente ele está por trás aqui da fala desses que diziam que não havia ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, por outro lado, convicto da doutrina bíblica, que ensinava que tanto o corpo quanto a alma são criação de Deus, convicto desse ensino de que as duas coisas foram criadas por Deus e, por serem criação de Deus, são boas em si mesmas, e mais do que isso, foram criadas por Deus e feitas uma unidade chamada de alma vivente, na revista atualizada. Me foge agora como que a NVI exprime essa unidade. Se me lembro bem, é ser vivente, né? Essas duas partes da unidade ser vivente ou alma vivente, ambas foram criadas por Deus e são boas. E Deus um dia restabelecerá a unidade dessas duas almas. E ele já fez isso em Cristo. O Paulo está argumentando aqui nessa passagem. É por ter esse ensino das Escrituras e crer na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, então, faz a afirmação que faz aqui, contrapondo-se aos gregos que não aceitavam a doutrina da ressurreição, negavam esse ensino, e o faz de modo muito corajoso. O Paulo, ele arrisca tudo, como já temos considerado. Ele está convicto de que o corpo é criação de Deus, o corpo é objeto da redenção, e ele também será objeto da glorificação e da ressurreição, como as Escrituras nos ensinam. Paulo está plenamente convencido da bondade do corpo, e por estar assim, ele arrisca tudo em favor, por causa da ressurreição. Para que a gente perceba um pouco melhor o quanto o Paulo é ousado aqui, eu indago os irmãos se em 2018 os irmãos chegaram a tomar conhecimento de um episódio de fraude que aconteceu no Ministério da Saúde. Descobriu-se que lá na Bahia, né, em 2018, alguns médicos estavam fraudando diagnósticos de glaucoma. Eles estavam dizendo que os pacientes tinham glaucoma, os pacientes, então, diante desse diagnóstico, recebiam desses médicos um pedido de aquisição de colírio. Esses pacientes compravam os colírios, voltavam ao consultório, e os médicos pegavam parte do colírio e faziam dinheiro com esses colírios. E os pacientes ficavam com outra parte dos colírios. A fraude foi descoberta, né, deu no Fantástico, a Polícia Federal bateu em cima, investigação séria, o CRM, o Conselho Regional de Medicina,
disse que iria punir severamente aqueles médicos envolvidos nessa fraude, inclusive ameaçando caçar o direito deles de exercer a medicina. Então, imagine que, nesse contexto, um paciente assistiu o Fantástico no domingo e, na segunda de manhã, vai ao consultório encontrar-se com seu oftalmologista. Ele está lá no consultório e recebe do médico o diagnóstico de glaucoma. Ele pergunta: doutor, o senhor assistiu o Fantástico ontem? Ele fala: eu assisti. O senhor tem certeza que é glaucoma? Ele fala: eu tenho certeza. O seu caso é glaucoma. Você pode pegar e consultar 2 oftalmologistas da sua escolha, da sua confiança. Você vai lá, consulta eles. Se um deles falar que não é glaucoma, você volta aqui e eu vou junto com você lá no CRM. Você vai me denunciar lá no CRM, eu vou estar junto e eu vou fazer questão de provar para o CRM que o seu caso é glaucoma. Eu não tenho dúvida que é glaucoma o seu caso. Perceba, esse médico está arriscando, em razão da convicção que ele tem, o direito dele de exercer a medicina. O apóstolo Paulo aqui, ele também está fazendo isso. Ele está colocando em risco o exercício da atividade à qual ele resolveu dedicar a sua vida. Olha o que ele está dizendo. Olha, se a ressurreição não aconteceu, é vã a nossa pregação. Olha lá, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã a vossa fé. Ele está colocando em xeque exatamente isso. A pregação que ele vem realizando e a qual ele resolveu dedicar a sua vida. Para ele é tudo ou nada. A palavra que ele usa aqui, na Revista Atualizada, traduzida como vã, na Bíblia de Jerusalém, é traduzida como vazia. Na Nova Versão Internacional e também na Nova Versão Transformadora, é traduzida como inútil. Faz lembrar aquela passagem do Evangelho, lá em Lucas, capítulo 13, em que o Senhor Jesus Cristo fala da figueira estéril. Ela estava ocupando a terra inutilmente. Ela estava fazendo inútil a terra em que ela estava. É uma situação semelhante. É inútil. Se a ressurreição não aconteceu, a nossa pregação e a vossa fé é inútil. É vazia de significado, é vazia de sentido. Não sei se os irmãos têm a experiência de estar com fome e ir num pote de biscoito ou na vasilha do bolo, abrir a vasilha do bolo e ela está vazia. Né? Você está com fome. Né? Às vezes você só abre assim, você está com tanta fome que você não consegue nem concentrar direito, abre ali a vasilha, coloca a mão lá dentro, tenta achar alguma coisa, mas ela está vazia. Não tem nada ali para matar a fome. É mais ou menos essa situação aqui. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui, com outras palavras. Olha, se a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não aconteceu, a nossa pregação é vazia. Ela não tem substância, não tem conteúdo para saciar a alma do ser humano. A fome espiritual que o ser humano tem não vai ser satisfeita se a ressurreição não aconteceu. É inútil o que estamos fazendo aqui. Vamos fazer outra coisa da vida. Vamos pôr a viola no saco e vamos fazer outra coisa da vida. Vocês estão falando que a ressurreição não aconteceu. Ele estava falando para os coríntios, né? Mas vocês estão percebendo o que vocês estão falando? Se a ressurreição não aconteceu, isso aqui não tem sentido.
Então vamos fazer outra coisa na vida. E ele faz isso por quê? Porque ele tem convicção da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele arrisca tudo, porque ele está plenamente convencido da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E essa é a posição do crente. O Josh McDowell, não sei se os irmãos têm tido conhecimento dessa obra, Evidência que Exige um Veredito. Não é uma obra nova na publicação aqui no Brasil, já tem um tempo aí à disposição, e o autor nos ajuda a perceber o que o Paulo está fazendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Evidência que Exige um Veredito, de Josh McDowell, subtítulo Evidências Históricas da Fé Cristã. O autor conta aqui, na página 5 do livro, de um episódio em que ele estava conversando com o chefe do departamento de filosofia de uma universidade, e aí esse chefe de departamento dá a entender o seguinte: escuta, o McDowell, não importa se de fato a ressurreição aconteceu. O que importa é que você acredite que ela aconteceu. Olha onde o cara está chegando. Ele está falando assim para o McDowell. McDowell, na verdade, não importa se a ressurreição aconteceu. O que importa é que você acredite que ela aconteceu. O McDowell vai dar uma resposta para ele, baseada aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que é a seguinte, aspas, se alguém pudesse me provar que Cristo não ressuscitou dos mortos, eu não teria o direito à fé cristã. Leio novamente. Se alguém pudesse me provar que Cristo não ressuscitou dos mortos, eu não teria o direito à fé cristã. E ele cita, entre parênteses, 1 Coríntios 15 e 14, como fundamento bíblico para essa afirmação dele. O que ele está dizendo aqui é, em outras palavras, o seguinte: quem crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o crente na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele não pode continuar crendo na ressurreição do Senhor Jesus Cristo caso lhe seja dada prova, evidência de que a ressurreição não aconteceu. Essa é a posição de quem crê. Quem crê não pode insistir na crença apenas por querer crer. Para ele não é um objeto meramente uma questão de consciência. Não. 1 Coríntios 15, 14 afirma com todas as letras que, se a ressurreição não aconteceu, a fé cristã é vazia. E ele vai contrapor um pouco adiante, na página 14 do livro, a essa posição, que é a posição de quem crê na ressurreição, a posição contrária, a posição de quem não crê na ressurreição. E ele conta de uma passagem em que ele depois de ter dado uma palestra numa universidade nos Estados Unidos, viveu a seguinte experiência. Um formando dessa universidade, depois de uma palestra sobre a ressurreição, fraude ou história, estava me bombardeando com perguntas misturadas a acusações. Mais tarde vim a saber que ele fazia o mesmo com a maioria dos oradores cristãos. Aí, depois da palestra, ele chama esse cara para conversar. Finalmente, depois de 45 minutos de diálogo, eu lhe perguntei: se eu provar para você, sem qualquer sombra de dúvida, que Cristo ressuscitou dos mortos e é o Filho de Deus, você refletirá cuidadosamente sobre ele? A resposta imediata e enfática foi: não. Perceba a diferença de posição. Agora, aquele que não crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo,
Se ele continuar dizendo que não crê, continuar insistindo que não crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, apesar das evidências históricas em contrário, ele estará apenas se valendo de algo que é legítimo para ele. Para ele, isso é apenas uma questão de consciência. Se ele quiser crer contra as evidências, ele pode. Ele pode insistir na sua descrença. Ao passo que aquele que crê não pode. Continuar insistindo na sua crença na ressurreição, se ela for provada como não tendo ocorrido. Percebem as implicações dessa passagem? O apóstolo Paulo percebia. Ele era um homem muito inteligente e iluminado pelo Espírito Santo. Ele muito certamente estava plenamente consciente disso, dessas consequências para a sua posição. E tendo percebido, ele diz o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 14. Ele arrisca tudo por causa da ressurreição. E, queridos, nós podemos crer na ressurreição hoje, na posição em que nos encontramos, de pessoas que não viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto com os próprios olhos, porque nós temos o testemunho de outras pessoas que de fato viram ele ressurreto com os seus próprios olhos, como é o caso do apóstolo Paulo. E nós temos a oportunidade de confiar na palavra desses irmãos. Nós podemos confiar na palavra do Paulo, do Pedro, do Tiago, daqueles que encontraram o Senhor Jesus Cristo ressurreto, porque eles arriscaram as suas vidas em razão da convicção que tinham na ressurreição. É essa a nossa posição aqui, tanto tempo depois deles. A posição de crer no testemunho que eles dão da ressurreição. E o fato de eles, e também o apóstolo Paulo aqui de modo muito claro, enfático, forte, dar testemunho da ressurreição, falar com convicção que ela aconteceu, é para nós a primeira razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A convicção do testemunho, a convicção com que eles dão o seu testemunho, é para nós uma razão forte, coerente com a ocorrência da ressurreição. Mas como é que o Paulo chegou a uma convicção tão firme? Por que é que ele cria de modo tão forte na ressurreição? Quais as razões que ele dá para a sua própria crença na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Essas são as perguntas que nós vamos responder nos nossos próximos encontros. Quais são as razões que o Paulo dá para essa sua posição de arriscar tudo em favor da ressurreição? E por hoje é isso. Essa coragem do apóstolo Paulo em arriscar tudo por causa da ressurreição é para nós a primeira razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar e esclarecer aquilo que porventura tem ficado um pouco obscuro, não claro nas nossas considerações nesta noite. E eu me coloco à disposição dos irmãos para eventualmente esclarecer alguma coisa também.